E aí galera que tá ligado no canal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Diego Freitas. Hoje nós vamos estar falando sobre 10 objetos que você não imaginava que tinha na Bíblia. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e deixar o seu like. O primeiro objeto ou utensílio que nós podemos mencionar é as sandálias ou os sapatos. Primeira menção é no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, que João Batista, ele dizia assim: "Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." A segunda menção acerca das sandálias na Bíblia, quando Deus falou tanto para Moisés quanto para Josué, é muito bem conhecida essa passagem, que ele fala assim: "Tire as sandálias dos seus pés, porque a terra em que você pisa é santa." Você vai encontrar em Êxodo no capítulo 3, versículo 5, em Josué no capítulo 5, versículo 15, e também em Atos no capítulo 7, versículo 33. Aliás, falando de Atos, em Atos no capítulo 12, no versículo 8, quando Pedro estava preso e a igreja orava por ele, o anjo foi lá tirar ele da prisão e pediu para que ele calçasse as suas sandálias também. A Bíblia também diz, em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 5, que durante 40 anos o povo de Israel caminhou no deserto e nem as suas roupas e nem os seus sapatos foram consumidos. E algo muito interessante que a Bíblia diz, em Rute, no capítulo 4, no versículo 7, é que era costume, eles tinham por tradição, quando eles fechavam um acordo, cada um tirava o sapato do seu pé, a sandália do seu pé, e entregava ao seu próximo como uma afirmação de que foi feito aquele acordo, aquele pacto, aquele termo entre eles. Era um testemunho entre eles de que eles fizeram aquele acordo. Interessante, né? Objeto número 2, o cinto. Em Êxodo, no capítulo 28, versículo 4, Moisés recebe as ordenanças de como seriam as vestes sacerdotais. E no meio dessas vestes, parte da vestimenta era o cinto, que era das vestes sacerdotais que o seu irmão Arão iria usar. A Bíblia diz, em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 8, que Elias, ele vestia roupas de pelos, e tinha um cinto de couro que ele carregava sobre os ombros. E em Mateus, no capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz que João Batista também se vestia semelhante, com uma roupa de pele de camelo e um cinto sobre os seus lombos. Uma outra passagem que a Bíblia fala acerca do cinto é no livro de Jeremias. O profeta Jeremias usou vários objetos como simbologia, uma representação de uma visão ou algo que Deus queria transmitir. Um dos objetos é o cinto. E no decorrer desse vídeo você vai ver vários objetos que Jeremias usou como sinal de profecia, como um exemplo para trazer alguma mensagem sobre aquele objeto. No caso do cinto, ele pegou o cinto, segundo a vontade de Deus, colocou sobre os ombros e saiu andando. Aquele cinto representava a intimidade do povo de Judá com Deus. E ele representava essa intimidade que o povo de Judá e Jerusalém tinham com Deus. Porém, aquele cinto ele vai vir a se apodrecer, porque o profeta Jeremias vai guardar ele num lugar e deixar lá por um tempo até que apodreça, e esse apodrecimento significa a perca da intimidade com Deus por causa da soberba, que Judá e Jerusalém foram soberbos e acabaram perdendo essa intimidade com Deus ali, na simbologia que esse cinto representava. Também vamos encontrar o cinto em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 13. Ali fala que João vê o Filho do Homem vestido até os pés e trazendo sobre o peito um cinto de ouro. Terceiro objeto, a faca. Em Gênesis, no capítulo 22, a Bíblia diz que quando Abraão pega e leva o seu filho Isaque para servir de sacrifício, como Deus tinha pedido, ao levantar o cutelo para imolar o seu filho, Deus fala com ele que não precisava mais, e apresenta um cordeiro. Ali é uma passagem a qual nós vemos, ele usando uma faca, um cutelo. Em Josué, quando ele recebe a ordem para circuncidar o povo de Israel, ele faz facas de pedra para circuncisão. Em Esdras, no capítulo 1, versículo 9, quando a mando de Ciro, ele vai juntar os utensílios do templo para levar de volta para Jerusalém, diz ali que foram encontradas 29 facas de uso do templo. Quarto utensílio ou objeto,
a esponja. Nos evangelhos, quando Cristo estava na cruz, a Bíblia diz que ele teve sede e ele pediu água para beber. E então os soldados romanos pegaram uma esponja e banharam ela no vinagre e colocaram em uma cana e levaram até ele, né? E quando leva até ele, ele prova e vê que é vinagre, ele gospe fora e pouco depois ele já entrega o espírito dele. Quinto utensílio, a panela. Em Juízes, no capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz que Gideão, ele preparou um cozido numa panela e levou para o anjo do Senhor como sacrifício. Em 1 Reis, no capítulo 17, tem uma passagem muito conhecida, a qual a terra estava passando fome e Elias, ele vai até a viúva de Sarepta e pede para que ela fizesse algo para ele comer, e ela disse que tinha muito pouco, e aí ele falou que se ela fizesse assim, segundo a palavra dele, não iria faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija enquanto não chovesse. Outra passagem também bem conhecida em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 38, quando Eliseu estava reunido com os discípulos dos profetas em Gilgal, ele mandou, né, que fossem colher algo para fazer um cozido na panela, e ali acabou tendo a morte na panela, e ele pede para jogar a farinha ali e faz um milagre e retirar a morte da panela, né? Uma passagem bem conhecida. E em Jeremias também, de novo, Jeremias no capítulo 1, no versículo 13, é uma passagem citada logo depois de quando ele teve a visão lá da vara da amendoeira, que Deus pergunta para ele o que ele estava vendo, e ele fala que ele viu uma panela no fogo a ferver com a boca inclinada para o norte. E essa visão representava que dali, daquela direção do norte, viria aqueles que iam trazer juízo sobre Judá, né? E iam levar eles cativo, né? Os babilônicos. Sexto objeto, martelo. Em Isaías, no capítulo 44, no versículo 12, diz que o machado e o martelo, eles são feitos pela força do braço do ferreiro. E de novo, em Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, ele usa o martelo como um objeto para expressar a palavra de Deus, que o martelo, ele é a palavra de Deus ali, a qual ia trazer a verdade e mostrar quais eram as falsas palavras ali de falsos profetas, falsos pastores, que pregavam segundo a sua vontade, segundo o que eles achavam, e diziam que eles tinham recebido essa visão e essa mensagem de Deus e não tinham recebido. E então Jeremias usa, né, o objeto do martelo como a palavra de Deus. Aí um versículo bem conhecido que diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Sétimo objeto ou utensílio, né, o prego. De novo em Jeremias, no capítulo 10, no versículo 4, ali diz que os gentios faziam ídolos para eles adorarem e os fixavam com pregos, porque eles não tinham poder nem simplesmente para se sustentar de pé. No Evangelho de João, no capítulo 20, diz que Tomé falou que só haveria de crer em Cristo, que ele ressuscitou, se ele simplesmente tocasse nas feridas, né, aonde foram feitos pelos cravos ou os pregos em Jesus. Oitavo objeto, o vaso. De novo, Jeremias usando mais um objeto, né, como uma simbologia aí nas suas profecias. Em Jeremias, no capítulo 18, Deus fala para Jeremias descer até a casa do oleiro, e Jeremias vê o oleiro empenhado em fazer aquele vaso, né, a trabalhar, e Deus fala para Jeremias: assim como o barro é na mão do oleiro, Israel é na minha mão. E ele usa ali aquela representação como Deus moldando e trabalhando com o povo de Israel. Em Mateus, no capítulo 26, diz que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, quando veio uma mulher com um vaso de alabastro e derramou unguento de muito valor sobre a sua cabeça, porque a hora dele já estava chegando. E em 2 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vem dizer que a palavra do reino de Deus, ela é posta em vasos de barro, para que a fragilidade do vaso não receba a honra, né? E o poder do evangelho seja manifesto pela palavra, por Cristo, e não pelo vaso, né? O vaso não tem honra nenhuma. Isso que ele estava tentando explicar, que o vaso ali, ele é frágil. Eu, você que porta a palavra do evangelho, somos frágeis, somos fracos, pecadores, né? Somos necessitados de Deus, mas a Deus, ele quis que a palavra dele habitasse em nós e fosse transmitida através dessas pessoas falhas, né, e fracas. Objeto número 9, o machado. A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 6, que Eliseu saiu junto com os discípulos dos profetas, da onde eles estavam, que o lugar era pequeno, e foram preparar perto do Jordão ali, foram pegar algumas árvores perto do Jordão para preparar um lugar maior. Quando um dos discípulos perde o machado que era emprestado e cai nas águas, né? Nas águas do Jordão ali. E então o Eliseu vai lá, joga
joga um graveto e faz o machado flutuar. Uma outra passagem é em Mateus, no capítulo 3, no versículo 10, que João Batista, ele dizia que o machado já estava posto à raiz de toda árvore que não produzisse fruto, e que essa árvore ia ser cortada e lançada no fogo. E esse fruto que João Batista se referia era o fruto do arrependimento mediante a mensagem do reino de Deus. E o 10º utensílio tão esperado, você viu na thumbnail, é o vaso sanitário ou a privada. Sim, tem uma passagem que fala acerca, que mostra esse objeto ali. É em Juízes, no capítulo 3, do versículo 15 ao 31. Ali conta a história de Eude, que é um juiz que se levantou em Israel. Israel estava cativo nas mãos dos moabitas. E então Eude fez um punhal e escondeu debaixo das suas vestes. E foi até o rei de Moabe para entregar os impostos, os tributos que Israel pagava para o rei de Moabe. O rei de Moabe era Eglon, e ele recebeu Eude. Quando Eude chegou lá com os impostos, ele disse que precisava conversar algo em particular e dizer um segredo para esse rei. E eles então vão para uma sala separada para que Eude contasse esse segredo. E chegando lá, Eude, ele pega e fala: olha, eu tenho uma mensagem da parte do Senhor para você. E encrava em Eglon a espada até o cabo entrar na barriga dele e o rei morre. Só que Eude sai, porque os servos do rei sabiam que eles estavam a sós. Aí Eude sai, tranca as portas após si e dá tempo dele fugir. Quando os servos do rei Eglon percebem que demorava-se muito, eles imaginam que ele estava na privada para se aliviar, que é onde cita. Em algumas bíblias vai estar escrito como privada, que eles pensaram que ele estava na sua privada aliviando o seu ventre. Em algumas traduções vai estar escrito que os servos do rei pensaram que ele estava no cômodo privativo. Ou também pode estar escrito que ele estava na privada da sala de verão. Essas traduções que não dizem claramente privada, elas estão aliviando de uma certa forma como expressar o que eles imaginaram que o rei estava fazendo. Mas o que eles imaginaram é que o rei estava na privada aliviando o seu ventre. Então, às vezes, alguma tradução vai estar um pouco mais aliviada a forma de escrever. Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo, comenta e assista mais vídeos do canal para dar uma força pra gente aí. Tchau!